Minha sogra me disse que estou estragando as fotos que ela tentou tirar escondida do meu novo bebê, por aparecer demais. Preciso de opiniões sobre isso porque está me deixando louca. Eu, mulher, 37, e minha família estamos hospedados na casa dos pais do meu marido. Homem, 36, ela, 59, e ele, 59. Há uma semana, e ficaremos mais uma semana antes de voltarmos para casa para preparar as crianças para o retorno às aulas. Minha sogra e eu não nos damos exatamente bem, mas ela vem tentando agir de forma simpática desde que dei à luz nosso quarto filho, um menino, há 4 meses. No entanto, suponho que o ato de simpatia tenha acabado, porque ela tem causado intriga e me provocado desde que chegamos à casa deles, mexendo nas minhas roupas, reclamando que eu deveria alimentar o bebê com mamadeira em vez de amamentar para que ela tenha chance de alimentar o bebê dela, e por aí vai. Eu tenho me contido porque meu marido ama a família dele e esse é um dos poucos momentos em que conseguimos ver os irmãos dele. Mas no final desta semana, minha sogra desceu as escadas furiosa enquanto estávamos tomando café da manhã e as crianças brincavam no quintal, dizendo que precisávamos conversar. Eu faço um checklist mental para tentar descobrir qual das regras da casa dela eu quebrei, ou como consegui irritá-la desta vez. Quando ela bate o celular no balcão e começa a rolar fotos que são todas minhas com o bebê, fotos que aparentemente ela tirou enquanto eu não estava prestando atenção, já que a maioria está borrada ou de ângulos estranhos, bem de baixo, como se ela tivesse inclinado o celular para cima enquanto ele estava no colo dela. Uma delas foi tirada por uma fresta na porta do quarto meu e do meu marido. Pergunto à minha sogra qual é o problema dela e por que ela tem tirado fotos minhas e do bebê como uma lunática. Em vez de simplesmente pedir minha ajuda para tirar fotos que eu aprovaria, não quero o rosto do meu filho espalhado nas redes sociais dela. Nas minhas fotos do Facebook eu cubro com emojis. Ela reclama que não quer colocar essas fotos estúpidas no Facebook e que eu não largo ele tempo suficiente para ela conseguir uma foto dele sozinho. Ele tem feito sonecas no colo e eu carrego na tipóia a maior parte do dia, e que ela não pode postar as fotos que tirou porque eu estou enorme e estragando-as ao parecer ridícula. Para contextualizar, eu sou definitivamente do lado mais pesado, 1,60 metros e 104 quilogramas. E como metade dessas fotos são de um ângulo baixo estranho, fico com um queixo duplo proeminente, e o bebê geralmente está encostado em mim, seja nos meus braços ou no slim. Então as fotos acabam sendo basicamente fotos desfavoráveis minhas com a cabeça e talvez um braço ou perna do bebê visíveis. Eu digo a ela que não vou tolerar esse comportamento, e já que ela decidiu abordar o suposto problema dessa forma, que ela terá de se virar com o que já tem, mas definitivamente não vai ter agora uma sessão de fotos solo com meu bebê. Meu marido entende e apoia minha decisão. Até se colocando no meio quando vê minha sogra tentando tirar mais fotos escondidas ou distraindo-a para que eu possa sair do cômodo. Mas algumas pessoas acham que estou exagerando. Meu sogro diz que minha sogra tem o direito de tirar fotos do neto e que não é culpa dela se eu sou insegura sobre o quão gorda sou. A irmã gêmea do meu marido também está sendo indiferente porque ela sempre foi maldosa com peso. Por que você está agindo tão ofendida como se fosse a primeira vez? Até minha própria irmã, quando liguei reclamando disso, agiu como se eu estivesse fazendo tempestade em copo d'água. Ela já era assim 27 quilos atrás. Por que de repente isso virou um grande problema de novo? Ninguém quer me ouvir quando insisto que não me importo com os comentários dela sobre meu peso, me importo com o fato de ela estar tirando fotos escondidas como uma perseguidora, porque não me respeita o suficiente para pedir minha permissão para tirar fotos do meu bebê. Ela não quer seguir minhas regras sobre cobrir o rosto dele, e não consegue arrancá-lo dos meus braços para tirar fotos, então tem agido como uma esquisita em vez disso. Eu estou amamentando em uma dessas fotos, isso não é estranho? Eu estou louca? Comentário relevante. Eu denunciaria as fotos dela nas redes sociais com seu bebê e diria que é conteúdo infantil inapropriado ou algo assim. Como as fotos parecem ter sido tiradas de forma sorrateira, isso meio que funciona a seu favor, lol. Sinto muito que as pessoas não respeitem seus desejos, mas é ótimo que seu marido respeite que ele pareça estar tentando ajudar. Ah, e observação, você tem o direito de ficar irritada com alguém por fazer comentários depreciativos sobre seu corpo e pedir para que pare. Eu odeio como as gerações mais velhas acham que tem passe livre para coisas assim, racismo, sexismo etc. Eu nem tinha pensado em denunciar as fotos dela. Se elas aparecerem no Facebook dela, com certeza vou fazer isso para que sejam removidas. Eu já disse para ela cuidar da própria vida quando se trata do meu corpo, especialmente na frente dos meus filhos. Mas ela é curiosa e não consegue evitar fazer comentários. Desde que sejam só para mim ou para o meu marido em particular, eu até consigo relevar. E ela tem sido um pouco melhor em manter a boca fechada quando as crianças mais velhas estão por perto. Edit, obrigada, gente, por provarem que eu não estou louca. Eu sinceramente nem tinha pensado em ir embora mais cedo, estava totalmente preparada para simplesmente apertar os dentes e aguentar o resto da visita, porque viemos em apenas um carro na viagem até aqui. Estou arrumando minhas coisas e as do meu filho, e quando meu marido voltar da pescaria com o pai e o irmão, vou pedir para ele me levar de volta para casa com o bebê. Assim terei paz de espírito e a casa só para mim por alguns dias, para poder colocar as coisas em ordem antes de as crianças voltarem para a escola. Edit 2.
Meu marido voltou. Eles chegaram da pescaria mais cedo porque meu cunhado perdeu a vara e esqueceram de trazer sobressalentes. Ele e eu estamos trocando mensagens desde que ele saiu cedo esta manhã. E ele vai levar o bebê e eu para casa, e estamos planejando conversar, durante a viagem de volta, sobre como será o tempo gasto com a família dele daqui para frente. Obrigada a todos pelos conselhos, por me darem coragem para ir embora mais cedo e por fazerem companhia com seus comentários enquanto eu arrumava minhas coisas. Atualização: 2 de agosto de 2025. Eu não ia atualizar porque cheguei em casa com o bebê, me acomodei e não pensei mais no assunto. Só me comuniquei com meu marido e meu filho de 14 anos por mensagens e chamadas enquanto eles estavam fora. Mas os problemas começaram logo depois. Depois que meu marido voltou para a casa dos pais sem o bebê e eu, a mãe dele bufou e começou a resmungar sobre como eu sou dramática, como sou possessiva com o bebê dela. Como eu estava estragando a viagem para todo mundo. Minha cunhada começou a instigá-la, dizendo que eu não queria que mais ninguém criasse um vínculo com o bebê. Meu marido disse para as duas cuidarem da própria vida e se controlarem, mencionando para a sogra que precisava ter uma conversa séria com ela assim que as crianças saíssem para almoçar com o cunhado. A sogra revirou os olhos e saiu andando. Eles conversaram e meu marido insistiu para a sogra e o sogro que eles não podiam esperar que eu simplesmente cedesse e deixasse que passassem por cima dos meus limites só porque queriam acesso ao nosso bebê. Disse que nós éramos a palavra final no que acontecia com nossos filhos e se eles não conseguissem aceitar isso, poderiam esquecer de vê-los, especialmente sem supervisão. Falou para a sogra que o fato de ela agir pelas costas, como se minha palavra não significasse nada, era infantil e mostrava que ela não era confiável. E disse para os dois guardarem suas opiniões sobre meu corpo para si. Isso deu início ao que meu marido depois me contou ter sido uma discussão de quase 2 a 3 horas. Que só acabou porque o cunhado voltou com as crianças e meu marido se recusou a continuar na frente delas. A sogra começou com lágrimas de crocodilo e perguntou por que ele não a defendia, insistindo que eu estava tentando arruinar o relacionamento deles. Meu marido nunca foi próximo da mãe, e que ela só queria mostrar o bebê dela para as amigas e a família estendida. Meu marido respondeu que se ela realmente quisesse tirar fotos do bebê, bastava pedir ajuda para que ele ou eu cobríssemos o rosto do bebê. A sogra e o sogro argumentaram que não deveriam precisar pedir permissão, que eram adultos e podiam fazer o que quisessem na própria casa. Meu marido lembrou que o bebê era nosso, não deles, e que já que eles se sentiam tão assim, foi por isso que eu saí da situação. E se quisessem ver o bebê, poderiam fazê-lo na nossa casa, onde teriam de seguir nossas regras. Isso foi e voltou até a sogra começar a gritar e bater o pé até o cunhado voltar. Pelo resto do dia, a sogra ficou resmungando e praticamente ignorando nossos filhos mais velhos, mesmo quando nosso filho de 5 anos pedia atenção dela. Meu marido não deu bola, passou a noite jogando jogos de tabuleiro com as crianças e o cunhado, enquanto a cunhada e a sogra ficavam emburradas na cozinha. Avançando para a noite passada, meu marido estava tomando umas cervejas com o irmão enquanto a sogra e a cunhada tomavam vinho na cozinha. O sogro tinha ido dormir cedo e as crianças já estavam dormindo. Meu marido ouviu as duas rindo, e enquanto checava o celular, viu que a sogra tinha postado todas as fotos que ela tinha tirado de mim no Facebook, legendando: "Ela não me deixa ver meu neto, então perdoem ela", monopolizando a foto. Nos comentários ela estava conversando com as irmãs sobre mim, comentários depreciativos sobre meu cabelo, sou ruiva natural, como meu ícone e nome de usuário indicam, me criticando por egoísmo, e claro, comentando sobre meu corpo. Meu marido surtou, exigindo que a sogra tirasse as fotos ou ele mesmo pegaria o celular dela e faria isso. Aparentemente havia mais fotos do que as que vimos de início, e em várias delas minha blusa estava totalmente aberta, com o sutiã de amamentação desabotoado. A sogra não percebeu que ele estava falando sério e tentou provocá-lo, dizendo que achava que ele não tinha vergonha de ser casado com uma mulher gorda. Meu marido entrou correndo na cozinha, arrancou o celular das mãos dela depois de uma breve disputa, apagou as fotos do Facebook e do aparelho, e jogou o telefone no balcão, dizendo que iria embora na manhã seguinte. A sogra fez cara feia e começou a gritar que não era justo ele ficar do meu lado. Ele respondeu que me amava e que não era meu lado contra o dela, e sim, nosso lado contra o dela. Nesse ponto, eu estava praticamente por fora de tudo. Estava limpando a casa, cuidando do bebê e lidando com um resfriado que aparentemente estava incubando desde a primeira semana da visita. Então recebo uma ligação do meu marido enquanto lavava roupa no porão. Ele estava no carro, tentando se acalmar, e disse que voltaria mais cedo para casa com as crianças pela manhã e queria conversar comigo sobre nossos planos daqui para frente. Ele me contou o que aconteceu, eu o acalmei e fomos dormir. Hoje de manhã acordei cedo com o bebê para deixar café e café da manhã prontos. Meu marido chegou com as crianças de 14, 10 e 5 anos por volta das 6 horas. Tomamos café juntos e depois, cada criança foi fazer sua própria coisa. As meninas foram para a casa de amigas e o de 5 anos foi para o porão ver desenho na TV grande. Meu marido e eu conversamos, e ele disse que acabou para ele essa visita anual à casa dos pais, e que pretende ter alguns encontros a sós com o irmão ao longo do ano. Em vez disso, nós elaboramos um plano com limites muito mais rígidos, decidindo que as crianças não iriam mais para a casa dos sogros e que quando eles nos visitarem, se agirem mal, serão colocados para fora.
A sogra está enchendo o telefone dele de mensagens desde que ele saiu, mas ele está ignorando por enquanto e me ajudando na faxina. Ele também, meio sem jeito, admitiu que por mais desrespeitosas e irritantes que tenham sido as fotos esquisitas da sogra, elas lhe deram uma nova apreciação pelo meu rosto redondo. Acabei escolhendo um bom parceiro pessoal de verdade.